Se você tem interesse em psicanálise e religião, esse canal aqui é para você. Eu estou começando uma nova série de reflexões, ouvindo discursos de religiosos, sejam eles de qual área for ou forem, é, e fazendo uma análise a partir da psicanálise, que é o meu ponto de vista, meu ponto de partida hoje. Para quem não me conhece, eu sou psicanalista clínico, eu fiz a minha formação na NAPSI, em Boston, nos Estados Unidos. E hoje eu estou vinculado ao Círculo Psicanalítico aqui do Rio de Janeiro. É um espaço onde me agrega muito. Também tenho uma formação em teologia na Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduação, enfim. E por isso que eu quero pensar com vocês esses discursos que são feitos aí na internet, falando basicamente da psicanálise. Eu não vou falar de outras psicoterapias, né, mas da psicanálise. Li também no tempo do seminário, onde ele faz críticas absurdas ao movimento psicológico. Mas por que ele faz? No tempo de Adams, a psicologia contemporânea se resumia a Freud e a Skinner. Não sei se o senhor Rodrigo já leu Freud no texto do Freud ou se já leu Skinner nos textos do Skinner. Eu pude fazê-lo. E eu atesto, são horríveis, certo? Eu não sigo Freud e eu acredito plenamente que nenhum cristão deveria seguir perspectivas psicológicas freudianas. Eu li Skinner e eu também acredito que nenhum cristão deveria seguir uma antropologia skinneriana. Tem cristãos que o fazem, eu acho que eles estão errados. São crentes genuínos, mas eu acho que não deveriam seguir essas antropologias porque eu acho que são antropologias antibíblicas. Não coadunam com a antropologia que a gente tem como cristão. Olha só, eu acho que o primeiro ponto complicado aqui é ele dizer que leu Freud, leu Skinner. Eu não vou falar do Skinner, vou falar do Freud, que é com quem eu tenho familiaridade. Ele fala que são horríveis. Eu gostaria de ouvir mais sobre o que exatamente ele acha horrível no Freud, né? Porque essa é uma crítica que ele está fazendo, uma percepção dele de que é um texto horrível, mas do que exatamente ele está chamando de horrível? De quais textos? De qual período? De qual Freud? Porque o próprio Freud, ele não é um autor linear, que ele pensa a mesma coisa durante todo o seu período de escrita. Ele muda, repensa, pensa. O que ele falou lá atrás, ele vai repensar lá na frente. Então, eu tenho a impressão de que, talvez para o público dele, isso seja suficiente. Eu li Freud e é horrível. Mas para nós que somos psicanalistas e que temos no Freud uma base fundamental para pensar a psique humana, você concordando ou discordando, o Freud é uma base muito importante para qualquer tipo de reflexão que seja feita posteriormente, para concordar ou para discordar, como é próprio dos grandes intelectuais, né? Então, eu acho uma percepção, uma crítica rasa, uma crítica superficial. Não quero fazer análise selvagem dele escolher a palavra horrível, mas eu acho, no mínimo, interessante essa escolha de palavras para se referir a um autor tão respeitado, que ganhou prêmio, enfim, do que necessariamente ele acha horrível. A antropologia do Freud, essa é uma pergunta, né? O Freud tem uma antropologia, ele tem uma, uma, uma ideia de uma essência do ser humano. Bom, eu não tenho certeza, essa não é uma coisa que todos os psicanalistas concordem. O Freud, ele cria uma técnica a partir da escuta que ele faz, e essa técnica é chamada de psicanálise, e no texto de 1927 ele diz que a técnica psicanalítica é como o cálculo infinitesimal, é uma expressão que ele usa para dizer o seguinte: ela não é nem para uma coisa nem para outra, ela é uma técnica para ajudar o sofrimento das neuroses, das psicoses e por aí vai, né, do sofrimento humano. Então eu acho uma crítica minimamente barata, né, uma crítica com pouca reflexão, uma crítica rápida, que é típico, talvez, de quem não tem tanta profundidade no assunto. Mas vamos continuar, porque talvez eu esteja enganado. Vamos continuar aqui. Aí é um debate muito mais intenso, muito mais complicado. Se você está no ambiente cultural. Essa é uma outra coisa, né? Que não serviria para os cristãos, né? Olha, no nosso consultório, meu e de tantas outras pessoas, tem gente de todas as religiões, tem gente sem religião, tem de tudo, né? E se ele acha que a psicanálise é uma disputa de quem está certo, ele não entendeu nada da psicanálise, talvez não conheça a história da psicanálise, de psicanalistas, inclusive protestantes, calvinistas, né? Pelo que parece é o que ele é. E
e que tiveram grandes contribuições, né, para a psicanálise, algumas discordâncias com Freud. Então, a psicanálise não é um lugar monolítico, uma fala única só do Freud. O grupo que, que criou, né, junto com o Freud, esse campo, que expandiu, tiveram muitas percepções. O Jung foi para um outro lado, né, teve discordâncias significativas do Freud, e o Freud achava que o Jung era, assim, um gênio, né, como ele achava o Ferenczi também era. Então, olha, eu diria, assim, né, não sei se você gosta muito do Iago a ponto de falar assim, não, eu só ouço ele, mas eu diria muito cuidado, porque quando alguém diz isso não é próprio para esse grupo, eu tendo a achar que esse tipo de discurso tende a massificar o ser humano, tirar a autonomia dele e, inclusive, tirar a capacidade de pensar por si mesmo, que é o grande trabalho da psicanálise, né? Então, a psicanálise, ela não tem um ponto final comum, né? A psicanálise, a única coisa que ela vai ajudar a pessoa é a fortalecer o ego frágil, que tem grande dificuldade de se manter diante dos conflitos pulsionais do id, do superego, da cultura, da religião, a que ele diga eu. Então, acho que a psicanálise, no final das contas, diz eu isso, né? Quero isso, eu gosto daquilo, e ela vai decidir por si, né? Então, por exemplo, no círculo psicanalítico que eu participo, tem evangélicos, tem ateus, agnósticos, alguns judeus praticantes, né? Bom, Em que psicologia se resume a Freud e a Skinner, eu tô com você. Eu acho que o crente não deveria usar Freud e Skinner como um recurso psicológico ao seu próprio benefício. Eu acho que são antropologias muito erradas e provavelmente vão lhe indicar a certas coisas que não condizem com a palavra de Deus. A depender da mente do clínico também, aí já é um outro debate. Mas o que acontece? A psicologia não se resume a Freud. vai lhe indicar. É isso que eu estou falando. O Iago não conhece, provavelmente, ele falou que leu, né? Mas não conhece a psicanálise. A psicanálise, por definição, ela não tem nenhum tipo de finalidade, no sentido estrito da palavra. Isso é, esse ser humano vai sair daqui e eu vou levar ele até aqui. Não. Até porque, se isso acontecesse, o ego do paciente ficaria colocado lá no fundo do poço, o ego do analista seria de dominância, né? Dominaria todo aquele ego, o que acaba acontecendo em muitas psicoterapias, em que o terapeuta, de certa maneira, tem um caminho a estabelecer com aquele paciente, e a gente não sabe se realmente é o caminho daquele paciente, se o ego daquele paciente é aquilo que ele quer, ou ele está criando um falso self para agradar o seu terapeuta, né? Então, olha, ele falou que leu Freud. Parece que não, parece que não, porque qualquer psicanalista sabe que essa ideia de que a psicanálise vai te levar a, bom, é de alguém que não realmente não conhece a psicanálise. É, então eu acho muito complicado a fala dele, muito complicado não, injusta, desonesta, não é verdadeira com o que é a psicanálise, ele parece não conhecer a psicanálise, mas talvez por ter muitos seguidores, como é próprio da internet, ele tenha muita gente que o escute, né? E talvez faça uma decisão por não fazer um tratamento psicanalítico baseado no que ele está dizendo. Complicado, ruim, e que não ajuda em nada no desenvolvimento público do que realmente é a psicanálise, só atrapalha pela falta de conhecimento dele mesmo, né? Skinner. A psicologia avançou para muito além de Freud e Skinner. Não só avançou, né? Mas ela existe, sempre existiu para muito além de Freud e de Skinner. Gente, a psicologia avançou para muito além de Freud e Skinner. Primeiro, a psicanálise nunca foi um braço da psicologia. A psicanálise nunca foi um braço da psiquiatria. No seu nascimento, Freud não era psicólogo, Freud não era psiquiatra. Freud era um médico neurologista que estava interessado em, primeiro, né, com o trabalho dele do Breuer, ele foi trabalhar com hipnoterapia. O Breuer estava desenvolvendo essa técnica e o Freud foi lá trabalhar com ele. Depois, o primeiro caso do Freud, uma mulher que mandou o Freud ficar quieto, porque ela queria falar, e o Freud percebe que ali tinha alguma coisa, e aí surge a livre associação de ideias, né? A abreação.
o trabalho, a psicanálise, quando ela foi se construindo, ela já nasce diferente da psicologia, diferente da psiquiatria, uma coisa não tem a ver com a outra, por mais que historicamente muitos psiquiatras se tornaram psicanalistas, psicólogos se tornaram psicanalistas, mas nós temos na história da psicanálise pessoas que não vieram nem da psiquiatria, nem da psicologia e que foram grandes psicanalistas, como é o caso de Melanie Klein, né? Só para dar um exemplo. Então, o próprio, por exemplo, nome importante, que é o Donald Winnicott, ele veio da pediatria, era um médico pediatra, então não era psiquiatra, não era psicólogo. Gente, eu estou dizendo para vocês que o Iago está falando é um desvirtuamento da psicanálise, ele não conhece a psicanálise, ele não sabe provavelmente da história da psicanálise, ele não tem compreensão do desenvolvimento da psicanálise, é não só desonestidade intelectual, ao meu ver, é desconhecimento mesmo. Então, olha, eu ouvindo o que eu estou ouvindo aqui, é no mínimo risível. Para se a gente botasse alguns psicanalistas aqui na conversa, é risível, risível. Por isso que qualquer crítica à psicologia, como o MacArthur faz, como o Jay Adams faz, como vários outros autores fazem, é uma crítica muito ruim. Porque dizer o crente não usa psicologia é como dizer que o crente é contra a economia. Eu sou contra a economia. Mas qual economia? Qual? É uma keynesiana? É uma... Pois é, Iago, acho que você, assim como faz crítica ao crente, né, que é contra a psicologia, eu acho que valeria uma crítica ao seu pensamento a respeito da psicanálise. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que você tem também que concordar com a psicanálise e gostar dela. Você pode não gostar, discordar, enfim, ter suas críticas, né? Mas desde que faça isso com um certo conhecimento do que de fato é psicanálise, né? de Chicago, é uma austríaca, você é um neoliberal, você é um monetarista, mas qual economia? Uma marxista? Veja, quando nós falamos de economia, dentro da economia você tem várias vertentes, todas criticando umas às outras. Quando eu digo psicologia, do que eu tô falando? Eu tô falando de várias vertentes de compreensão do ser humano, e essas várias vertentes de compreensão do ser humano estão criticando umas às outras. Muitas são completamente opostas umas às outras. Então eu digo, crente é contra a psicologia, e eu cito Freud pra dar um exemplo de algo ruim da psicologia. Bom, eu tenho várias outras correntes da psicologia que criticariam Freud exatamente do mesmo jeito. E é isso que o John MacArthur, é isso que o Jay Adams foram incapazes de fazer nos seus textos contra a psicologia. São materiais que eu tenho muita intimidade, tenho lido esse tipo de material desde o meu tempo no seminário. E são materiais extremamente defasados. São materiais antigos, são materiais que não têm dialogado com a boa perspectiva médica moderna, não tem um diálogo sério com papers acadêmicos, não tem um bom trabalho científico. É trabalho que só convence pastor, certo? É um trabalho que só convence pastor que quer... Olha, eu não sei se o trabalho do Iago também só convence pastor, porque, olha, o que ele está falando aqui é de uma natureza, assim, completamente ruim, né? Infelizmente ruim. Pelo que eu entendo, ele tem bastante seguidor, né? Então, muita gente segue ele, e aí eu acho que, assim, se ele quiser realmente tecer uma crítica à psicanálise, talvez valeria a pena conhecer um pouco mais, tanto da história, do que se trata o tratamento psicanalítico, e por aí vai, né? Porque dessa maneira é superficial, é não verdadeiro, é desconhecimento da história, do tratamento. Então, assim como ele faz crítica à psicologia desses pastores, pelo que parece que não toleram, né, psicólogos, o que também é um grande absurdo, por outro lado, a crítica dele à psicanálise cai no mesmo erro, é desconhecimento. Então, infelizmente, o discurso religioso, que é o que ele parece fazer aí, né, o tipo de antropologia que cabe na psicanálise, o tipo de antropologia que cabe na religião, se é que a psicanálise tem uma antropologia clara, né? Pelo que me parece, eu teria dúvidas de fazer essa afirmação. Vou dar um exemplo, né? Se você, Herbert, qual exemplo você daria? Eu vou dar um exemplo. O conceito do Freud de pulsão de morte, nem todo psicanalista vai concordar com isso, né? Então, Freud entendia, né, a pulsão de morte como uma, uma dimensão da nossa psique que tendia à regressão, ao nada, e tem autores que vão dizer que o que o Freud chamou de pulsão de morte é falta de ambiente suficientemente bom, tem a ver com a condição traumática do nascimento. Então, olha, é no mínimo assim complicado, né? É no mínimo complicado o que o Iago está dizendo. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que teriam outras coisas que a gente poderia conversar. E esse é o meu primeiro vídeo da série Reações do Psicanalista a Religiosos, nesse caso ao Iago Martins. Eu espero que você tenha tido algum proveito do que eu falei aqui.
Se você tem dúvidas, perguntas, manda aqui no comentário e também sugestão de, Herbert, eu gostaria que você fizesse uma análise dessa fala aqui. Se você puder me ajudar a mandar o tempo certinho, do vídeo que você está sugerindo, eu agradeceria muito. Bom, é isso. Deixa o seu like aqui, curta. Isso ajuda a gente a saber que você gosta e que o canal faz sentido para você. E também, se você quiser compartilhar com alguém, fica à vontade aí, tá bom? Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.